I said to somebody on a previous podcast, I said, when the war breaks out, you got to choose sides. And I thought about who I wanted to be aligned with, right? And I looked at the world and I thought that the Bitcoiners and the maximalists and the Austrian economist and the libertarians and the freedom lovers and those who worship truth and those that are optimistic about the future of humanity and the entrepreneurs and everybody's struggling to create something beautiful on this earth that offers the prospect of personal sovereignty, long-term value. I thought that those were the right people. And I didn't feel good about not doing anything about it, right? And I can't fix every problem in the world. I know that. You got to choose your battles. There's a lot of unpleasant stuff that happened this year, and there's a lot of tragic things that happened this year. This is something I could do. So I decided I was going to do this thing. It's the right thing to do. And I wouldn't, I got to the point in my life where it's like, I don't really need anything else. Right. I got a lot of stuff. 7 yachts, 6 houses, 5 jets. I have a lot of stuff. Don't need anything else. But there's one thing you need, which is you need a reason to live. And I kind of felt like I ran out of that thing at some point. I can't feel proud. I don't feel proud of winning if I win the wrong way. It's not right. There's just something that's not right. And so I looked around and I said, well, Bitcoin's right. Bitcoin's right. So I guess everybody comes to this in their own way. They got their own personal drivers. That's my driver. Olá, criptomaníacos! Acabaram as eleições, aquele período mágico onde ninguém ficava doente, podia se aglomerar à vontade nas zonas eleitorais, e quando termina a eleição, voltam aquelas medidas absurdas, restritivas, proibindo pessoas de livremente andarem pelas ruas, ou trabalharem, ou abrirem seus comércios. Algumas cidades no Brasil estão implementando toque de recolher, proibindo pessoas de saírem de casa em determinado horário. Como bem disse Michael Saylor no início desse vídeo, a gente está entrando num período de guerra e você precisa escolher qual é o seu lado. Eu escolhi o lado do Bitcoin. E você? Você provavelmente tem dinheiro na poupança ou em algum fundo de investimento dentro de um banco, correto? É possível também você fazer isso com o Bitcoin. Claro que não dentro de um banco, mas dentro de uma empresa que trabalha com isso ou mesmo de forma descentralizada, utilizando contratos inteligentes. As duas formas possuem riscos de níveis diferentes. Contratos inteligentes têm o risco do próprio código, que pode ter algum problema, e você perdeu o seu valor. E quando você coloca dentro de uma empresa, você também tem que confiar nessa empresa, né? Ela faz custódia do seu dinheiro. Ela é responsável pela segurança do seu dinheiro, assim como, por exemplo, numa exchange, numa corretora, né? E hoje eu queria falar com vocês sobre a Ledger, que é patrocinadora do canal, e ela trabalha justamente com isso, permitindo que você faça poupança com Bitcoin e com o USDC, que é uma moeda com paridade de 1 para 1 com o dólar, ou seja, tem o mesmo valor do dólar. Sempre que eu falo da Ledger aqui no canal, aparecem pessoas nos comentários comparando com Atlas Quantum e outras coisas que não têm nenhuma relação entre si. Então eu decidi, no início desse vídeo, explicar por que eu aceitei a Ledger como patrocinadora do canal e por que eu confio no serviço da Ledger, tá? Qual foi a pesquisa que a gente da Cryptomaníacos faz antes de aceitar um patrocinador. Vou passar passo a passo e aí você decide se é confiável ou não para você. Primeiramente, falando sobre a Ledger, os serviços da Ledger, esse aqui é o site da Ledger, tá? Aqui é o primeiro link na descrição, tá?
E você tem 3 opções de serviço, mas eu quero focar hoje nesse principal aqui do meio, contas poupanças de Bitcoin e USDC, que pagam até 11,7% ao ano. No caso, 11,7% é para o USDC. Se você fizer poupança com Bitcoin, esse valor é um pouco menor, se não me engano é 6%. Deixa eu verificar aqui para vocês, para não falar besteira. Bitcoin 6,5% ao ano e o USDC 11,7% ao ano, tá? E o serviço da Ledger é basicamente captar dinheiro, né, captar Bitcoin e o USDC, oferecendo essa rentabilidade aqui de poupança deles. E, por outro lado, eles fazem empréstimo em Bitcoin e o USDC também por uma taxa que, claro, é maior do que a taxa que eles pagam de poupança. Essa diferença é a margem de lucro da empresa. Mas o que traz segurança ao serviço de poupança e empréstimo da Ledger é que ela é parceira da Genesis Capital, que é o maior grupo de empréstimos de criptoativo do mundo, tá? E vocês podem conferir isso por conta própria. Entrem aqui, por exemplo, no site da Genesis Capital, eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? E vocês encontram os resultados aqui financeiros trimestrais da empresa. Verifiquem aqui que a gente está falando de bilhões de dólares. A Genesis Capital faz esse serviço de empréstimo e poupança para diversas empresas ao redor do mundo. Então estamos falando de bilhões de dólares e é a Genesis Capital que fornece essa liquidez aqui para o serviço da Ledger, tá? Isso traz muita confiança para esse serviço, não tendo qualquer relação com empresas brasileiras aí que faziam pirâmide financeira e nada disso. A Ledger nem é brasileira, tá? A Ledger é canadense. Vocês podem verificar as informações sobre a empresa na internet. Tá aqui, site do governo do Canadá, tá? Vou colocar também aqui na descrição, falando informações sobre a corporação Ledger, né? Então tá aqui o número da corporação, o número da empresa, o nome, né? Ledger, o status ativo, tá aqui a legislação referente à empresa Ledger. Aqui embaixo tem os diretores, o nome dos diretores, tá? Tá o Adam Reeds e o Maurício de Bartolomeu, aqui com o endereço da própria empresa, tá? Isso aqui é do governo canadense, tá? Vocês podem verificar no link aqui embaixo e tá aqui o histórico da empresa, né? Quando foi criada, 2018, agosto de 2018, até o momento, e tá aqui o certificado, enfim, todos os documentos da Ledger aqui para vocês verificarem. E falando aqui dos diretores da empresa, também estão no LinkedIn, tá? Tá aqui o Adam Reeds, pode verificar no LinkedIn, e o Maurício de Bartolomeu, que é o meu contato, né? Quem me procurou inicialmente para falar sobre o projeto da Ledger, e a história dele é muito interessante pelo seguinte motivo. Esse é o Maurício, né? E ele é venezuelano, tá? Ele nasceu na Venezuela, que é um dos países que mais tem problema com inflação e com papel moeda. Vocês sabem que o dinheiro na Venezuela não vale absolutamente nada, foi totalmente destruído e o povo venezuelano ficou muito sofrido, com muitos problemas, e isso levou o Maurício a procurar formas de ajudar pessoas a não dependerem da moeda estatal, conseguirem aí uma poupança sem ser com dinheiro estatal, e aí veio a criação da Ledger, onde você consegue fazer essa poupança com dólar, no caso o USDC, né, tem paridade de 1 para 1, ou com Bitcoin, não dependendo da moeda horrorosa da Venezuela ou horrorosa aqui do Brasil, que é o real. E esse é o foco deles aqui na América Latina. Como eu falei, uma empresa canadense, mas graças ao Maurício, eles têm interesse em investir na América Latina, incluindo o Brasil, e foi isso que me atraiu para o projeto da Ledger, permitir que você tenha exposição ao dólar e tenha exposição ao Bitcoin, mesmo morando no Brasil. Quem se interessar, todos os links e também o link para acessar a Ledger estão aqui na descrição do vídeo. Agora vamos para as notícias. A primeira que eu queria falar saiu aqui na CoinTimes, tá? Bitcoin e criptografia são entendidas como complacência criminosa pela Polícia Federal. Vamos lá. A criptografia é um ponto em comum para diversos envolvidos em uma investigação da Polícia Federal que corre em sigilo. Segundo os dados obtidos, uma empresa não identificada comercializa celulares com foco em privacidade, incentivando o uso de Bitcoin para a compra de produtos em sua loja. Mas toda essa proteção à privacidade e segurança foram chamadas de pretexto pela Polícia Federal. O entendimento de que produtos e meios de pagamento que envolvem criptografia auxiliam criminosos a cometer ilícitos pode levar à punição indireta do vendedor. Ou seja, para a polícia, você é criminoso até que você prove o contrário. Não existem pessoas inocentes utilizando ferramentas, né? Então, o correto é você ter uma câmera 24 horas te monitorando dentro de casa
e uma câmera dentro do seu carro te monitorando 24 horas, porque você pode cometer algum ato ilícito. Eles invertem o papel, né? Eles não vão atrás de bandidos. Eles consideram que pessoas inocentes, usando ferramentas legítimas, já que privacidade é um direito humano, né? Um direito de qualquer pessoa, são possíveis criminosas. E, portanto, não poderiam utilizar tais ferramentas. E o portal de notícias aqui levanta muito bem. A busca por privacidade e segurança no ambiente digital é completamente legítima e a comercialização de hardwares ou softwares com criptografia são legais no Brasil. Dessa forma, é preocupante que a Polícia Federal esteja supostamente identificando essa atuação como complacência criminosa. Continuando aqui, privacidade é um direito humano. A criptografia, capaz de prover segurança e privacidade para as suas informações, tem um longo histórico de perseguição por parte de governos. Hoje, a criptografia faz parte da proteção de um dos direitos humanos mais básicos, a privacidade. Aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram possuem criptografia ponta a ponta para que somente os envolvidos tenham acesso às mensagens. Recentemente, o economista Fernando Urich tocou nesse ponto em um vídeo dizendo que se imaginarmos a privacidade nas nossas vidas, no nosso WhatsApp, nos nossos e-mails, ninguém gostaria de que governo nenhum ou qualquer agência governamental tivesse acesso a todas as nossas conversas pessoais. Ele afirmou que algumas pessoas chegam ao absurdo de defender o fim desse direito em nome do bem comum. Sempre a mesma desculpa utilizada por socialistas. O Estado faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas com essa ideia de bem comum, como se isso existisse, né? Um bem comum. Não, existem indivíduos, pessoas que agem de forma diferente e que devem ser avaliadas de forma individual. Não existe um coletivo. Isso é uma ideia maluca de socialista e eles usam essas ideias sempre para controlar mais as pessoas, né? Já que elas são um coletivo só, eles criam somente uma regra para todos e pronto. Por exemplo, você não pode ter arma para se defender em casa, porque alguém, um indivíduo desse coletivo, pode usar a arma para fazer o mal. O que acontece no final? As pessoas que seguem a lei são proibidas de se defender e o bandido, que já não segue lei nenhuma, vai estar armado do mesmo jeito. Então fica fácil para o bandido te assaltar sua casa, porque ele sabe que você não está armado. Então essa ideia de em nome do bem comum é sempre usada pelo Estado para ganhar mais controle em cima da população. E como o texto fala, nos Estados Unidos, a conversa sobre criminalizar a criptografia está ganhando força no Congresso, com uma lei anti-criptografia sendo avaliada. Aí vão usar aqueles lenga-lenga lá, aquele discurso de terrorista, criminosos que usam criptografia, como se o Estado não usasse criptografia, né? Claro que usa criptografia. Criptografia pode ser usada para o bem, como, por exemplo, uma pessoa negociando criptomoedas, ou para o mal. Assim como uma arma pode ser usada para o bem, para você defender a sua família de um assaltante, ou para o mal, para alguém assaltar um banco. A ferramenta não tem nada a ver com isso. A ferramenta não tem moral. Qualquer ferramenta pode ser usada para o bem e para o mal. Quem tem que ser punido é o indivíduo que comete um crime, é o bandido, não as pessoas que usam ferramentas. E para piorar, a União Europeia e China estão seguindo o mesmo caminho, falando inclusive em combate ao abuso sexual infantil e exploração, supostamente como pretexto para acabar com o direito à privacidade dos cidadãos. Eles sempre vão usar vários argumentos esdrúxulos para tentar acabar com a sua liberdade, né? Já tiraram suas armas aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos agora, que é um país que permite armas, na maioria dos estados, também estão vindo com essa historinha para desarmar as pessoas de bem, e agora vão usar a mesma desculpa esse ano, no próximo ano, para fazer o mesmo com criptografia e com criptomoedas. Está aí a guerra que eu estava falando no início do vídeo, né? É uma guerra entre as pessoas de bem e o Estado, que o Estado é o grande vilão que a gente tem e ele vai usar todas as suas arminhas para tentar tirar a nossa liberdade ainda mais. E o texto continua falando sobre problemas em banir a privacidade e o Bitcoin. Primeiramente, a privacidade é de extrema importância para garantir os direitos democráticos de jornalistas e ativistas que trabalham para desmascarar grandes esquemas de corrupção e abusos de governo. Eles deram como exemplo aqui o jornalista Julian Assange, que revelou aquelas torturas brutais e assassinatos durante guerras que a gente teve aí nos Estados Unidos lá fora. Eles também dão como exemplo o Edward Snowden, que é aquele especialista de inteligência da NSA, agência de inteligência americana, que vazou dados sobre violações de privacidade do governo norte-americano. Percebam aqui
que esses jornalistas, graças à privacidade da criptografia, estavam entregando o bandido verdadeiro, que é o Estado, né? O Estado fazendo crimes bárbaros, como exército torturando, como políticos violando a sua privacidade, né? No caso, invadindo e-mail, invadindo suas contas sem sua autorização. Então, o grande bandido aqui é o Estado. E sem a privacidade, sem a criptografia, ninguém conseguiria falar sobre isso, né? Entregar o bandido para a gente. Então, olha a importância da gente conseguir ter privacidade e criptografia nas mãos. E para fechar essa matéria, vou abrir parênteses aqui para o Edward Snowden. Argumentar que você não se importa com o direito à privacidade porque não tem nada a esconder não é diferente de dizer que não se importa com a liberdade de expressão porque não tem nada a dizer. Bom, isso aqui foi só para dar entrada no assunto da guerra que a gente está passando e que vai passar nos próximos anos com relação ao Estado, porque saiu agora essa notícia aqui, ó, saiu nessa semana, né? Santa Catarina terá toque de recolher durante madrugada e limite de 70% da capacidade dos ônibus coletivos. Isso aqui é muito triste, tá? Porque é um absurdo, isso aqui é inconstitucional, você não tem o direito de prender pessoas dentro de casa, seja lá pelo motivo que for, proibir pessoas de trabalhar, mas a gente sabe que Constituição não serve para nada. Vocês estão vendo isso aí na política brasileira, né? Os juízes lá, o Batman, que a gente tem lá, os capa preta, eles decidem o que bem quiserem, eles interpretam a Constituição da forma que eles quiserem. Então, Constituição são somente palavrinhas escritas num livrinho. E quem interpreta aquilo são os juízes e eles sempre vão interpretar favorável a eles próprios. Então, tudo que é inconstitucional pode se tornar constitucional dependendo apenas de uma votação daqueles juízes, tá? Isso aqui é um completo absurdo, principalmente porque as pessoas são feitas de palhaças. E eu não sei como elas aceitam isso com tamanha naturalidade. A gente acabou de passar pelo período eleitoral, onde a gente viu isso aqui, ó. Cidades brasileiras registram aglomeração em locais de votação. Tudo lotado. Olha só, centenas de pessoas aglomeradas em zonas eleitorais durante todo o dia nas zonas eleitorais, tá? Todo mundo estava lá e não tinha proibição, e não tinha nada de toque de recolher. Ninguém ficou preso em casa. Por quê? Porque era para votar. Era para colocar esses parasitas desgraçados no poder e eles receberem teu dinheiro, salário, impostos, roubalheira, que a gente está acostumado. Aí não tem toque de recolher, aí não tem mais doença nenhuma. Mas na hora que acaba a eleição, volta isso. E por que volta isso? Por que aconteceu isso antes e está acontecendo isso de novo agora? Porque cidades que têm um problema como esse aqui recebem mais ajuda do governo federal, ganham dinheiro. Então, quanto mais doente, quanto pior está um hospital público, quanto pior está uma polícia, mais recursos entram naquela cidade e mais desvios para o prefeito, para o vereador, enfim, mais gente aí, mais parasita ganha dinheiro. Então, eles têm interesse em ferrar a nossa vida. Esse é o incentivo desse sistema chamado Estado. É o completo contrário do sistema chamado Bitcoin, onde os incentivos são colocados no lugar correto. Então, tudo funciona. O minerador não rouba o seu dinheiro na hora que está transferindo o seu Bitcoin para outra carteira, porque o incentivo dele é correto. E se ele fizer a transação correta, ele ganha mais do que fazendo errado. Já o Estado é o contrário. Se eles fazem certinho, tudo dá certo. Se não tem muito crime na cidade, se não tem muita doença na cidade, eles ganham poucos recursos do governo federal. Já se tudo tiver errado, uma bagunça, pessoas passando necessidade, aquela cidade ganha mais recurso. Olha que sistema doentio que a gente vive. Então, eu vivo aqui em Santa Catarina agora e eu não posso sair de casa de madrugada, como se de madrugada já tivesse aglomeração, que é uma coisa de maluco. Nunca vi aglomeração. O máximo de aglomeração que se tem na madrugada vai ser uma boate na cidade, 2 boates na cidade que vão abrir e vão ter jovens ali dentro, que como você vê estatisticamente, cientificamente, jovens não são um grupo de risco. Mesmo se fosse algo perigoso, a decisão é do indivíduo, o corpo é do indivíduo. Se você tem medo, se você tem receio, não sai de casa. Pronto, faz o toque de recolher próprio. Não sai você de casa e você não vai ter nenhum risco. Mas você não pode obrigar os outros a terem o mesmo medo que você. Se você tem algum problema de saúde, se você é mais idoso ou qualquer outro tipo de problema, não sai de casa. Espera a vacina sair, mas você não pode proibir pessoas de trabalharem, pessoas de abrirem seus negócios, seus comércios, porque essas pessoas vão passar necessidade. Hoje, né? Não estou falando de um risco. Não, isso é certo. Se a pessoa não abrir, se a pessoa não trabalhar, ela vai ter problemas financeiros, ela pode ter problema com a família, ela pode morrer de fome, enfim, vários problemas. Então, é um completo absurdo você, novamente, né, falar de coletivo ao invés de falar de indivíduo. Indivíduos têm necessidades diferentes e eles têm que agir de forma diferente. Não pode agir todo mundo de uma mesma forma.
Alguém que é rico pode ficar trancado dentro de uma casa durante 5 anos. Quem é muito pobre não pode se dar ao luxo de ficar trancado em casa nem mesmo por um dia, porque passa fome. E a gente só percebe o real interesse disso quando a gente vê essa questão das eleições. Por que nas eleições não teve essa preocupação? Por que não existia essa preocupação com a doença de aglomeração, como você está vendo aqui na matéria, durante as eleições? Por que de repente acabou o problema da doença e agora ele voltou? Então é isso que a gente tem que raciocinar. Nós não somos gado para ficar sendo jogado para um lado ou para o outro, deixando de trabalhar ou voltando a trabalhar, indo para a rua ou não indo para a rua, pela vontade de um parasita que o único interesse é roubar o nosso dinheiro. E o mais triste dessa história é que essas medidas que a gente está vendo dessa guerra estatal de impressão de dinheiro, desvalorização do dinheiro e proibição de pessoas trabalharem, elas afetam classes sociais de forma diferente. Pessoas mais pobres são as que mais vão sofrer, porque são pessoas que precisam da rua. É o vendedor ambulante, é o vendedor de coco, é a pessoa que está no sinal de trânsito. Essas são as pessoas mais afetadas. Elas dependem da rua, dependem da circulação de pessoas para sobreviver. Quem é mais rico faz home office ou, em alguns casos, muda de país, muda de cidade, como está acontecendo, por exemplo, na Argentina. A Argentina está com medidas mais restritivas do que o próprio Brasil, tá? Completamente insanas, com aquele governo mais socialista que o nosso, né? E o que acontece é isso aqui. O governo uruguaio atrai argentinos ricos que fogem da crise. A Argentina numa crise absurda devido a medidas do Estado e é o que acontece. O pobre não tem como fugir do país, mas quem é mais rico faz o quê? Pega a sua empresa, pega a sua família e muda para outro país, no caso aqui, para o Uruguai. O Uruguai aprovou um projeto que facilita a entrada de estrangeiros ricos de olho nos milionários argentinos que desejam mudar a sede das empresas. Então é isso. Um país mais inteligente, no caso do Uruguai, olhou para a Argentina e falou, peraí, tem várias empresas lá se ferrando com o governo, venham para cá, venham para o Uruguai, nós estamos de portas abertas para vocês, tragam seus milhões de dólares para cá. Mas você acha que o Uruguai vai abrir porta para pobre? Claro que não. O pobre vai sofrer certinho dentro da Argentina com o Estado fazendo o que está fazendo também aqui no Brasil, né? Como está acontecendo aqui em Santa Catarina. Os pobres não têm como fugir de Santa Catarina nem da Argentina. Eles vão sofrer. Os ricos conseguem fugir. O mais pobre vai passar fome, vai passar necessidade e ainda vai sentir mais pesadamente o impacto da inflação, tá? Que está começando a aparecer, mas vai aparecer mais forte em 2021, principalmente se essas medidas absurdas aí de lockdown e toque de recolher voltarem a aparecer. Então a gente está realmente num momento de guerra e o grande problema dessa guerra é que somos nós que estamos financiando o nosso inimigo. Olha que maluquice. Nós que usamos reais, né? Nós que usamos a moeda estatal, circulamos ela e pagamos impostos para o Estado. Então quem está financiando o Estado somos nós, com o nosso dinheiro, graças à cobrança de imposto. E como é que a gente faz para mudar esse sistema? Sai da moeda, para de usar essa moeda, para de aceitar esse roubo de forma tão fácil. Migre para criptomoedas, migre para o Bitcoin principalmente, que é a moeda verdadeira e é a moeda que vai dominar futuramente aí ao redor do mundo, já que não faz mais sentido nenhum no mundo global a gente utilizar papelzinho, né? Papelzinho para cada local, cada país tem um papelzinho diferente. Não, a gente vive agora num mundo que é todo interligado e o Bitcoin vai dominar e é a forma de a gente parar de financiar parasita e bandido, tá? Então, como o início do vídeo falou, né? Você tem que escolher um lado dessa guerra e eu acho que o lado nobre que a gente tem para escolher é o Bitcoin e não o Estado. O Estado é uma gangue, é uma máfia, é uma milícia que faz mal para as pessoas, principalmente para as pessoas mais pobres. Escolha o seu lado, eu já escolhi o meu e eu espero que a gente consiga melhorar nos anos que estão à frente, graças, mais uma vez, à tecnologia. When the war breaks out, you got to choose sides. Well, Bitcoin's right. Bitcoin's right. So I guess everybody comes to this in their own way. They got their own personal drivers. That's my driver. Compre Bitcoin na Coinext. Acesse agora.